Sejam muito bem-vindas a mais um programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase sem remédios. E para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E o nosso tema de hoje é detoxificação e candidíase. O que isso tem a ver? Então, vamos lá. O que tem a ver, né, detoxificação com candidíase? Mas antes de eu começar a falar disso para vocês, vou pedir para você deixar o seu like, bota um coraçãozinho, você que está aqui no Instagram, deixa o seu like aqui no Facebook, no YouTube, ajuda a gente ajuda as plataformas, né, a distribuírem esse conteúdo para mais pessoas, para a gente levar essas informações para mais mulheres, porque tem muita que está precisando dessa ajuda, tem muita mulher que está precisando, está sofrendo com candidíase e precisa de informações corretas, informações científicas, informações com embasamento científico do que realmente precisa ser feito. Então, fica aqui. Fica aqui comigo, compartilha com alguém que veio aí na sua cabeça, que você lembrou, bota lá no grupo de mães, no grupo da família e vamos embora, né? Então, gente, vamos lá. Para a gente entender o que detoxificação tem a ver com candidíase. Porque isso é uma dúvida que às vezes aparece. Por quê? Porque quando eu faço meu evento, né, o último agora foi a jornada Vida Sem Candidíase, que eu vou falar do meu método Candidíase Sem Crise e tal. Eu falo que uma das fases que existe nesse método chama combate ou detox. Aí, detox, gente, o que vem na cabeça de todo mundo quando escuta detox? Detox é o quê? É aquele suco verde, vou ficar sem comer, vou ficar tomando chá, vou ficar tomando suco verde para eliminar as toxinas aí que acumularam no meu corpo depois de um fim de semana aí de pé na jaca, depois de um feriadão, né, igual a gente teve agora. Mas vamos lá, o que é essa detoxificação, gente? Detoxificação é um processo que acontece no nosso corpo, tá? Vocês já vão entender por que isso tem a ver com candidíase. É um processo que acontece no nosso corpo naturalmente. Por quê? Porque coisas que a gente come, que a gente respira, que vem nos alimentos, agrotóxico, fumaça, sabe? Várias coisas que estão no ambiente e também coisas que o nosso próprio corpo está produzindo no metabolismo dele. O nosso corpo está funcionando. Quando ele vai funcionando, vai produzindo substâncias que ele precisa e ele precisa descartar o que não precisa. Então, essas coisas que ele não precisa, não utiliza, e que se ficar muito tempo ali dentro do corpo vai atrapalhar o funcionamento normal do corpo, isso precisa ser eliminado. Então, isso que é detoxificação, é essa eliminação de toxinas e substâncias estranhas ao nosso corpo, né, que acontece principalmente pelo fígado, tá? E esse processo, gente, não é assim, vou fazer uma detoxificação. Não é assim, o corpo está fazendo isso o tempo inteiro, porque o corpo está funcionando o tempo inteiro. Então, essa detoxificação, essa eliminação de toxinas e de substâncias estranhas está acontecendo o tempo inteiro. Então, não adianta você ficar assim, vou fazer um detox, vou ficar um tempão aí sem comer nada, vou tomar um suquinho verde, um chazinho, não vou comer nada. Gente, se isso está funcionando aí o tempo inteiro, você precisa dar o que o seu corpo precisa, energia para isso acontecer o tempo inteiro. Para isso acontecer, precisa de nutrientes específicos para fazer essas reações aí, para eliminar essas toxinas. E, gente, vamos lá. O que isso tem a ver com candidíase? Quando a gente está com muito fungo no nosso corpo, candidíase, fungo cândida, esses fungos que estão aí no corpo, eles vão produzir toxinas. E vai entrar aí nessa questão de eliminação também. E aqui, gente, é importante lembrar, focar melhor, vou focar aqui hoje no fígado, porque o fígado, ele é responsável por aí uns 60% de toda a detoxificação, toda a eliminação de toxinas do nosso corpo. Um pouco acontece pelos rins, acontece um pouco por outros tipos de células também, mas a maior parte é pelo fígado. E aí, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque o fígado, ele não trabalha só com isso. O fígado não está ali só para eliminar a toxina do nosso corpo, gente. O fígado é muito, muito, muito mais importante do que isso. E
claro, as toxinas do fungo cândida precisam ser eliminadas do nosso corpo pelo fígado, principalmente pelo fígado. Mas o fígado também precisa. Gente, tem mais de 500 funções ali no fígado. Vou citar aqui algumas principais, só para vocês terem noção do tanto que esse cara aí tem que trabalhar, que o fígado tem que trabalhar. Ele produz a bile, que é responsável para ajudar ali no metabolismo das gorduras que a gente come, tá? Ele faz parte importantíssima do sistema imune. Também ele produz e degrada hormônios, gente. Colesterol, tá? Ele produz e degrada colesterol. Ele produz e degrada hormônios femininos, estrogênios, testosterona, os hormônios sexuais em geral. Então, se o fígado não está funcionando legal, você vai ter distúrbios da menstruação, você pode ter aumento ou diminuição. E, gente, distúrbios hormonais podem estar levando a candidíase, né? Não levando a candidíase em si, mas eles facilitam o excesso de alguns hormônios aí no nosso organismo. Por isso que perto da menstruação a candidíase piora. Por quê? Porque os hormônios estrogênicos ali do nosso corpo, eles estão influenciando o crescimento do fungo, facilita o crescimento do fungo cândida. Então imagina que o fígado tanto produz quanto degrada. Então, se ele está desregulado aí, está produzindo, mas não está quebrando e jogando fora o excesso, pode acontecer tanto uma falta de hormônios, mas pode acontecer um excesso. Se está um excesso de hormônios estrogênicos aí no seu organismo, vai facilitar o crescimento do fungo cândida. Se o fígado não está funcionando legal, vai sobrar mais toxina do fungo cândida, tá certo? E tudo isso acaba que vai virando uma bola de neve. Sem contar, gente, que o fígado também está relacionado ao metabolismo da glicose. Se o fígado não está funcionando bem, imagina, pode aumentar o nível de glicose no sangue, se aumenta a glicose disponível no seu corpo, o que vai acontecer? Comida para o fungo cândida, tá certo? Sem contar que ele também é responsável aí pelo metabolismo de um monte de coisa, como o álcool, como, né, drogas, remédios em geral, nutrientes que precisam ser ativados no fígado para funcionarem, para o corpo conseguir utilizar. Então, tudo isso precisa do fígado. Agora pensa comigo, se você está jogando toxina, já tem aquele monte de toxina do fungo cândida, mais as toxinas que estão vindo do ambiente, do ar que a gente respira, da poluição das cidades, de tudo isso. E você ainda vai lá, coloca um monte de comida industrializada, coloca um monte de aditivo químico, coloca um monte de coisa dentro do seu corpo. Você acha que o seu fígado vai conseguir cuidar de tudo que ele precisa? Claro que não. Se ele tem que cuidar só dessa detoxificação, às vezes ele nem dá conta disso, sobra toxina e ainda vai estar sobrando mais alimento para o fungo cândida, vai estar sobrando, né, vai estar com excesso de hormônios ali influenciando o crescimento do fungo cândida, tá certo? Tudo isso relacionado a um fígado sobrecarregado, que não está conseguindo funcionar direito, tá certo? Então, gente, quando eu falo aqui de candidíase, eu falo de tratamento da candidíase, não basta você, para tratar candidíase, eu já cansei de falar isso aqui, não me canso. Eu falei, já cansei, mas eu não canso, tá, gente? Não canso, não. Eu falo aqui quantas vezes forem necessárias. Que, para acabar com a candidíase, não basta matar o fungo cândida. Você precisa cuidar do ambiente do seu corpo. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa dar nutrientes para o seu corpo funcionar bem. Matar o fungo cândida, remédio mata. Até um certo ponto, tá? Até o fungo criar resistência, ele consegue matar uma certa quantidade. Porém, para acabar com a candidíase, você tem que dar todo esse suporte para o seu corpo. Lembrando aqui, falei dos remédios antifúngicos, vamos lá, um parêntese aqui. Eu preciso falar dos remédios antifúngicos, esses da farmácia, esses aí, fluconazol, traconazol, por quê? Porque ele, vai matar uma certa quantidade de fungos? Vai. Vai cuidar da raiz do problema que está lá no intestino? Não. E ainda, ele não vai cuidar do ambiente, o ambiente continua o mesmo, o fungo continua podendo crescer facilmente, assim que o efeito do remédio passar, mas também
esses remédios antifúngicos, eles vão afetar todas essas funções do fígado. Por quê? Porque eles diminuem a produção de enzimas importantes. O que são enzimas? São substâncias que fazem acontecer as reações químicas que precisam acontecer dentro do fígado para ativar hormônios, para ativar nutrientes, para eliminar toxinas, tudo isso precisa dessas enzimas. E esses remédios antifúngicos, eles inibem várias dessas enzimas super importantes no fígado. Então, além de não resolverem o problema, eles pioram ainda o problema. Porque eles vão matar uma certa quantidade de fungos? Tá, beleza, vão matar uma certa quantidade de fungos, mas eles vão estar até impedindo o fígado de eliminar as toxinas que esses fungos vão liberar aí dentro do corpo quando eles morrem. Então, olha só que coisa mais louca isso, né? Então, gente, os remédios antifúngicos, eles não só não resolvem o problema, como também podem piorar, principalmente quando você fica usando aí direto, né? Igual às vezes a gente vê muitos tratamentos que você usa toda semana esses remédios, como eu mesmo tive que fazer, infelizmente. Mas tá aqui agora isso para vocês saberem, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer, então? Gente, esses remédios vão, né, inibir as enzimas importantes, com isso, aumenta as toxinas no corpo, tá? Os remédios antifúngicos inibem enzimas do fígado, aumenta as toxinas. Aumentando as toxinas, aumenta a desbiose, porque você está matando também suas bactérias boas ali do intestino, né? Aumentando a desbiose, diminui a imunidade. Se diminui a imunidade com tudo isso aí acontecendo, vai piorar a candidíase, sim, tá? Então, vamos lá, gente. O que precisa acontecer, né, no tratamento que realmente funciona para acabar de vez com a candidíase, assim como eu ensino no meu método, para acabar de vez com a candidíase. Como eu falei, não basta enfraquecer o fungo cândida. Tem que enfraquecer o fungo? Sim, a gente tem que acabar com esse excesso de fungos. Claro, mas também a gente precisa aumentar a imunidade. E para aumentar a imunidade, isso passa por cuidar do intestino, a desbiose que está acontecendo ali no seu intestino, o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, está deixando aquele ambiente favorável para o fungo crescer. E, claro, gente, para você conseguir fazer tudo isso, tanto para você diminuir a quantidade de fungos, como também para você reequilibrar esse organismo, trazendo a imunidade de volta para o funcionamento normal dela, você tem que dar atenção para o seu fígado. Se você não der uma atenção para o seu fígado, tudo isso fica comprometido. Porque o fígado precisa estar funcionando para eliminar as toxinas que os fungos vão liberar quando morrerem. Lembra? O fungo, a célula do fungo está ali, fechadinha. Quando ele morre, tudo que está guardado ali dentro, é claro, ele já está liberando. Ele está ali, a célula do fungo vai liberando aos poucos as toxinas que ele quer, na hora que ele quer. Mas quando ele morre, ele libera, a célula se rompe e libera tudo de uma vez, cai tudo ali dentro do seu corpo, tudo no seu intestino. E aí, o que vai acontecer com essas toxinas? Precisam ser eliminadas. Então, o fígado tem que ser bem cuidado, o fígado tem que estar bem para eliminar tudo isso, para você não sofrer. Por quê, gente? Porque essas toxinas do fungo são o principal motivo de você ter sintomas da candidíase. Sintomas da candidíase, eles não acontecem só porque o fungo está ali em você. Não acontecem só porque o fungo está ali parado no seu intestino. Não acontecem porque o fungo está ali parado no canal vaginal, está ali parado na sua mucosa oral, aqui na sua boca. Não, isso acontece, tem coisa que acontece porque o fungo está ali, está aderido, está atrapalhando de alguma forma? Sim, algumas coisas sim, mas a grande maioria dos sintomas acontece por causa das toxinas que os fungos liberam no seu corpo. E essas toxinas, elas vão agir tanto localmente, quanto também vão andar e entrar na sua corrente sanguínea, circular pelo seu corpo inteiro e causar sintomas no corpo todo. Por isso que às vezes o fungo está quietinho lá do seu intestino e você está sentindo uma dor de cabeça. Olha só, está lá longe. Por quê? As toxinas que vão se espalhando pelo seu corpo, tá certo? Então, a gente tem que cuidar do fígado, para o fígado conseguir eliminar essas toxinas do fungo, tá? Não só quando você está nesse processo de candidíase, mas também quando você está acabando com esse processo de candidíase, para essas toxinas que o fungo libera quando morre,
Ah, isso é uma maravilha, né, gente? Ficar com toxina aí circulando que o fungo morreu é bom. Ah, isso é legal, é um ótimo sinal. Mas a gente tem que ajudar o nosso corpo a nos ajudar também, tá certo? Então, o que você pode fazer para ajudar o seu fígado a te ajudar a acabar com a candidíase? Primeiro, gente, já faz parte de todo o processo do tratamento correto, do tratamento que eu ensino, para você acabar com a candidíase. Claro, a base é a alimentação. Você precisa nutrir o seu corpo da forma correta, de um jeito que você não vai alimentar o fungo, de um jeito que você vai alimentar o seu corpo, nutrir o seu corpo. Então, você vai dar alimento para suas células, você vai dar alimento para fortalecer a sua imunidade, você vai dar alimento para fortalecer o seu fígado. E eu já falei isso aqui algumas vezes com vocês, inclusive eu já fiz uma live específica sobre isso, mas eu vou só relembrar aqui rapidinho. Você, para acabar com a candidíase, não pode ter uma sobrecarga funcional aí no seu corpo. O que é essa sobrecarga funcional? É você encher o seu corpo de coisa que vai dar trabalho, um trabalho desnecessário. Por exemplo, comer alimentos que vão estimular desnecessariamente o seu sistema imune, tá? Como já falei, alguns alimentos alergênicos aí, por exemplo, amendoim, tá? Amendoim tem um potencial alergênico alto, então você vai consumir aquilo ali e a chance de estimular demais o seu sistema imune de uma maneira desnecessária é grande. Então, né, uma energia, nutrientes, tudo que poderia estar sendo usado pelo seu corpo para combater a candidíase vai ser deslocado para essa imunidade que vai ser ativada por causa desse amendoim, por exemplo. Tá? Então, isso é uma sobrecarga. Mas não é só isso, a sobrecarga funcional também não é só para imunidade, não é só para digestão, quando você aumenta ali, consumir uma quantidade muito grande de um alimento de digestão difícil. Isso é uma sobrecarga funcional também. É um trabalho extra que você está dando para o seu corpo. Mas, vamos lá, vou dar alguns exemplos para vocês aqui de outras coisas que você está consumindo que trazem essa sobrecarga funcional, mas nesse caso aí para o fígado. Por quê? Porque são toxinas, são substâncias estranhas ao seu corpo que o fígado precisa lidar, ele precisa transformar, ele precisa eliminar do seu organismo, porque se ficar aí dentro vai causar problema. Então, por exemplo, né, essas coisas aqui, eu vou citar alguns exemplos de coisas para vocês que vocês já podem fazer agora. Isso é simples, tá, gente? Isso é simples para você parar de sobrecarregar o seu fígado, para o seu fígado conseguir focar no que ele precisa. O que ele precisa? Já tem toxina demais aí dentro do seu corpo, né? O corpo já produz. Durante o próprio metabolismo, os radicais livres acontecem durante o próprio metabolismo do nosso corpo. O corpo saudável produz. Mas o corpo saudável produz e elimina, tá? Então, o que você pode fazer para ajudar o seu fígado a te ajudar a acabar com a candidíase? Primeiro, vamos deixar de sobrecarregar o corpo com principalmente aditivos alimentares. Sabe quando você pega um alimento ali industrializado que você vê lá corantes, conservantes, acidulantes, emulsificantes, tudo isso aí são aditivos alimentares e a maioria deles não são substâncias naturais, são substâncias sintéticas, são substâncias de laboratório. Seu corpo não sabe, aquilo é estranho para o corpo, você não sabe lidar com aquilo. A natureza não foi feita para lidar com aquilo, seu corpo não foi feito, não entende o que é aquilo. Então tem que dar um jeito de eliminar. E se o fígado ficar focado, gente, só nessa detoxificação, só em eliminar essas coisas que estão entrando, como vai sobrar energia para ele? Cuidar da imunidade. Lembra? Uma boa parte da nossa imunidade está lá no fígado. E é responsável por uma parte boa da nossa imunidade. Então, como vai sobrar energia para ele dedicar a essa imunidade? Como vai sobrar energia para o fígado? Ativar nutrientes. Porque quando a gente come,
que a gente come não já entra no nosso corpo na forma que o corpo vai usar. Ele tem que ser processado por muitas formas dentro do organismo. Depois que é absorvido pelo intestino, não acaba. Tem muita coisa que precisa... Entra ali pelo intestino, vai para o sangue, tem que passar pelo fígado. No fígado é ativado para depois conseguir exercer a função dentro do corpo. Então, o fígado ele não só elimina toxinas, mas ele também ativa nutrientes importantes para o funcionamento do nosso corpo. E ele também é responsável pela produção de hormônios, pela regulação de hormônios. Imagina se a gente estiver ocupando o fígado só com eliminar toxina, eliminar toxina, eliminar toxina, como ele vai fazer essas outras coisas? Como ele vai se dedicar a essas outras atividades, a esse outro funcionamento? Não dá, não tem jeito, não tem como. Então, vamos ajudar, tá? Entrando aqui também, né? É um tipo de aditivo alimentar, mas que às vezes a gente não considera, porque não está lá no meio da embalagem, do alimento que você comprou industrializado, mas a gente pega ali, coloca no cafezinho, coloca no suco, que são os adoçantes artificiais. Também o nosso corpo não sabe lidar. O que o nosso corpo não sabe lidar, não entende o que é, entende que é uma coisa estranha, vai para o fígado para ser eliminado. Tá certo? Então, todos esses aditivos alimentares, incluindo adoçantes artificiais, excesso de medicamento, gente, excesso de remédio, a automedicação. E o problema hoje em dia também, que nem é só o remédio que a gente toma, né? As carnes, as aves, né, que a gente consome também, estão aí cheio de antibióticos, melhoradores de crescimento aí e tal, melhoradores de desempenho, tudo isso cheio de antibióticos, de remédio, de outras coisas que também são processados lá no fígado, os agrotóxicos dos alimentos, toxinas em geral, tá, gente? Poluição de cidade, cigarro, tudo isso, até mesmo o próprio álcool, tá? Lá no fígado que é metabolizado também. Então, gente, tudo isso é uma sobrecarga de toxinas ali para o seu fígado ter que lidar. E com isso, como que você já está jogando um monte de coisa que ele tem que jogar fora. E o que já está circulando? E as toxinas do fungo cândida, né, gente? E os hormônios que ele precisa produzir e as vitaminas que ele precisa ativar. Como que faz? Então, para acabar com a candidíase de verdade, vamos parar com esse negócio dessa sobrecarga funcional aí, incluindo o fígado também. Não é só questão da imunidade, não é só digestão. Tem essas coisas também que precisam ser observadas para a gente deixar o fígado funcionar como ele precisa. Aí sim, ele consegue te ajudar a acabar com a candidíase, tá certo? Se não, só vai piorando, porque além de não te ajudar, ele acaba atrapalhando esse processo. Tá certo? Porque se ele não está funcionando bem, como eu falei, aumenta as toxinas que estão aí circulando no corpo, aumenta a desbiose, diminui a imunidade e aumenta a candidíase consequentemente. Tá certo? E o que você vai fazer para ajudar o seu fígado? Além de parar de colocar esse monte de toxina, né? De evitar esses industrializados aí, cheios de aditivos, adoçantes artificiais, o excesso de medicamentos, como eu falei, principalmente também, né? A automedicação, né, gente? Tomar antibióticos sem necessidade, ficar se enchendo aí de remédio sem necessidade. Vamos cuidar da raiz do problema. Às vezes você tem dor de cabeça todo dia. Todo dia. Você vai ficar tomando remédio todo dia para dor de cabeça? Sem entender o que está causando essa dor de cabeça? Às vezes o que está causando essa dor de cabeça é a candidíase. É o excesso do fungo cândida no seu corpo. Você trata a candidíase e vai sumir essa dor de cabeça. Você vai ficar tomando remédio todo dia, remédio para dor de cabeça, está intoxicando o seu corpo. Né? É uma toxina a mais, é uma coisa a mais que o seu fígado vai precisar lidar, tá certo? Então, claro, também, essencial para tudo isso funcionar bem é entregar os nutrientes corretos, como eu ensino no meu método. Entregar os nutrientes corretos, não só para não alimentar o fungo, mas também para alimentar as bactérias boas, para não dar essa sobrecarga funcional aí, para não atrapalhar o sistema imune, para não sobrecarregar seu fígado e ainda
para entregar os nutrientes necessários para o bom funcionamento do fígado, para o bom funcionamento do intestino, para a regeneração, para dar suporte a todos esses processos que precisam acontecer no seu corpo, para você conseguir realmente reequilibrar todo esse funcionamento, reequilibrar o seu organismo e, com isso, acabar de vez com a candidíase, porque não basta eliminar o excesso de fungo cândida que está aí no seu corpo. Esse fungo já faz parte da gente. Nunca, jamais, não tem como fazer ele desaparecer completamente do nosso corpo, da nossa vida. Não dá. Faz parte da nossa microbiota. O que a gente vai fazer é acabar com o excesso. Claro, o excesso não dá, tá? Não foi feito para ter esse excesso todo causando problema. Não foi assim que Deus criou a gente. Não foi assim que Deus fez a gente para viver, não. Tem a quantidade certa que tem que estar ali. Vamos acabar com esse excesso, deixar ali aquele pouquinho que tem que ter. O certo é bem pouquinho, tá? E vamos cuidar do ambiente para esse pouquinho não ter condições favoráveis para crescer além da conta. Então, aí sim, você acaba com a candidíase. Mas para esse ambiente ficar equilibrado, para esse ambiente ficar ideal para manter a nossa microbiota saudável, quantidade maior de bactérias boas funcionando bem, o fungo só um pouquinho ali que não vai causar problema nenhum na nossa vida, porque nós precisamos dele, faz parte da gente. Aí sim, tem que entregar o que o corpo precisa para ficar bem com isso. E como que a gente faz isso? A alimentação adequada, a alimentação que vai entregar as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos, as enzimas digestivas, tudo que o nosso corpo precisa para adequar não só a imunidade, não só as bactérias boas, mas também para entregar o que precisa para o próprio fígado funcionar bem, eliminar essas toxinas, ativar as vitaminas que ele precisa, fazer tudo o que acontece ali dentro, tá? Então, deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha aqui, falei tudo que eu trouxe para vocês hoje. Deixa eu ver suas perguntinhas aqui. Eu sei que às vezes parece um negócio tão... Como assim, gente? Ela tá falando de candidíase. Eu tô sentindo coceira lá na minha região íntima, coceira na pepeca, e ela vem falar de fígado. Gente, nosso corpo é todo interligado. Não tem como você isolar uma parte do corpo. Não tem como. Tudo é interligado. Não tem como você acabar com a candidíase sem reequilibrar o seu organismo. Candidíase, você está sentindo aí um monte de sintomas na pepeca, mas aquilo começou lá no intestino. Isso, quem já me acompanha aqui já sabe que eu sempre falo isso. Candidíase começa lá no intestino, na desbiose que começou lá no intestino. Então, se você tem candidíase vaginal, você está sentindo sintomas vaginais, tem fungo cândida lá no seu intestino também. Começou lá. Com certeza, enquanto você não cuida do intestino, não tem como acabar com a candidíase de verdade, para valer, tá certo? E para manter esse equilíbrio, para ter esse equilíbrio do corpo, o fígado precisa funcionar bem. Faz parte, está tudo interligado, tá, gente? Está tudo interligado. Então, eu sei que às vezes parece meio estranho quando a gente escuta a primeira vez, nossa, mas a coceira é na pepeca, corrimento é na pepeca, a dor, a ardência, é tudo lá. E você está falando de fígado? Sim, estou falando de fígado, estou falando de intestino. Por quê? Porque precisa. Porque se isso não estiver equilibrado e funcionando bem, não tem como acabar com a candidíase. Não dá. Não dá mesmo. Por isso, no meu método eu ensino fazer tudo isso de forma integrada. Você vai sim enfraquecer o fungo, precisa enfraquecer o fungo. Mas ao mesmo tempo, você fortalece a sua imunidade, você melhora ali o seu intestino, reequilibra o seu intestino e faz o seu fígado funcionar bem também. Tudo isso faz parte desse reequilíbrio que a gente busca para o nosso corpo. Aí sim, você consegue acabar com a candidíase de verdade. Tá certo? Nosso assunto de hoje, destoxificação e candidíase. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Primeiro, porque
as toxinas do fungo cândida precisam ser eliminadas, tanto quando ele está aí atacando o seu corpo, candidíase super atacada aí, você precisa eliminar essas toxinas. Ah, mas e quando você está acabando de verdade com a candidíase, você também precisa de uma boa detoxificação, porque as toxinas que estão dentro das células do fungo vão ser liberadas todas aí quando essa célula morrer e se romper. Essas toxinas todas vão ser liberadas no seu corpo e o seu corpo vai ter que lidar com isso. Então, vamos cuidar do fígado, tá certo? Vamos cuidar do fígado também. E detoxificação, detox, não é aquele suquinho verde detox que você faz, aquele chazinho que você toma, fica aí um tempão sem comer, ai, pisei na jaca, enfiei o pé na jaca aí no feriadão, agora eu vou ficar uma semana só tomando suco verde, chazinho. Não é assim que funciona, tá? Você tem que entregar os nutrientes que o seu corpo precisa para fazer essa detoxificação. Tudo isso depende de nutrientes, depende de substâncias adequadas entregando aí para o seu corpo, para ele funcionar bem, para o seu fígado funcionar bem, para fazer essa detoxificação, tá certo? Então, a detoxificação é importante, tanto para você sofrer menos com o excesso de fungo que está acontecendo aí dentro do seu corpo, mas também para eliminar as toxinas quando o fungo morre. E também, gente, você tem que cuidar dessa questão para não sobrecarregar o seu fígado, para deixar o fígado trabalhar com o que é importante para o seu corpo, que é melhorar a imunidade. O fígado é responsável por uma boa quantidade da nossa imunidade, do nosso sistema imune, tá certo? Metabolismo de glicose para controlar isso aí. Imagina quando está tudo desregulado, acaba sobrando mais alimento para o fungo cândida, tá? Hormônios, o fígado também precisa cuidar dos nossos hormônios. Se estiverem desregulados também, pode acabar piorando a candidíase, tá certo? Então tem tudo isso aí envolvido. Então, detoxificação tem a ver com o fígado? Sim, principalmente. O fígado está responsável por 60% aí, mais ou menos, dessa eliminação de toxinas do nosso corpo. E o que a gente mais precisa fazer quando está com candidíase? Eliminar toxinas, né, gente? Então, vamos deixar o fígado se concentrar nisso aí, não coloca mais coisa, não vai encher de excesso de medicamentos, de adoçantes artificiais, de aditivos químicos, de corante, conservante, acidulante, esse monte de coisa que vem nesses industrializados, tá certo? Vamos deixar o fígado trabalhar com o que ele precisa neste momento para acabar com a candidíase, tá certo?